Muito bom dia, você do Rádiosnet, hoje de volta, né? Depois de um período aí sem os nossos ouvintes do Radionet, estamos novamente no ar com a nossa rádio, né? Rádio Cultura FM através do aplicativo Rádiosnet. Muito bom dia a todos vocês sintonizados. Muito obrigado pela audiência. A partir de agora, vocês também estão juntinho com a gente aqui, né? Pelas ondas da 98.5. No Divã, com o psicanalista Aloísio Silva. Bom dia, doutora Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia aí aos nossos apoiadores, a Biofarma e a Comidaria, que tem apoiado aí o segundo ponto, segunda fase do programa. A gente dá uma ultrapassada, né? Isso, e entra no horário da Comidaria. Bom dia aí a todos os moradores de Alfredo Chaves, que a gente tem tanto carinho, que nos acolhe com tanto carinho. Bom dia aí, os ouvintes da Rádiosnet. Rádiosnet de volta, agora com toda a potência, aí, né? Equipamento então, novinho. Pronto, então estamos aí sendo ouvidos por todo o planeta Terra, não só através da Rádiosnet, mas através do Facebook. Bom dia você do Facebook. Bom dia, Facebook, ao pessoal do Instagram amigos, né? ali também, lá, ó. Ei, Instagram, bom dia. Então, estamos aí para hoje. Bom dia, os nossos amigos psicanalistas já estão chegando com a gente. Nossos colegas ali, aí que nos acompanham aí nessa doutora Regina democratização. Mariane. Bom dia, Regina Mariane. Viviane já está aí com a gente também. Viviane. Então, a psicanálise tem a nossa proposta de democratizar, tornar acessível a psicanálise, o conteúdo psicanalítico nesse programa, né, no Divã, com a Aloísio Silva. E hoje vamos conversar, sabe, Josi, sobre um assunto muito... que está começando o mês amarelo, né? Então, nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, gente. Um assunto pesado, mas que a gente precisa conversar, que é o suicídio. O suicídio é um assunto muito sério, né? Ele está presente, triste. Muito triste. Ele está presente na maioria das famílias do povo brasileiro. Toda família, em algum momento, perdeu um ente para o suicídio. A mídia não pode divulgar o suicídio, que é para não estimular. Então, a gente aproveitar o mês amarelo para a gente se solidarizar, né? Se conscientizar e também dizer o seguinte, não só para a família ficar atenta com a pessoa com tendência suicida, mas a própria pessoa que está desanimada com a vida, pensar também em rever esse ponto. A vida é a coisa mais valiosa que a gente tem, a vida humana é muito valiosa, é o que você tem de mais valioso, então nada, mas nada mesmo justifica você tirar a própria vida. Então a gente precisa conversar sobre isso. Se você vai estar aí triste, com problema, que você acha sem solução, você tem aí o 188, né? 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem sempre uma pessoa para te escutar. Nós da SBP estamos aí com a divulgação, aí com a proposta de trabalho esse mês, começando na próxima segunda, onde vamos fazer 2 cursos para as pessoas lidarem com depressão e suicídio, lá na cidade de Vila Valério, organizada pela Igreja Católica e pela Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Vila Valério, lá no norte do estado. Isso no dia 9. No dia 16, nós vamos aplicar o mesmo curso sobre depressão e sobre lidar com suicídio em Guarapari, lá na nossa sede, né? Tudo gratuito, gente, não paga nada. E no dia 23, segunda-feira, nós vamos fazer um mutirão para atender pessoas o dia inteiro gratuitamente. Então, você não vai pagar nada. Vamos ter lá uma equipe imensa de psicanalistas atendendo simultaneamente em 5 consultórios durante o dia inteiro. Então, imagine, 5 consultórios durante 10 horas dá 50. 50 vezes 2, 100. Então, nós vamos poder atender 100 pessoas gratuitamente. Para todos os casos? Todos os casos, idade, qualquer idade, que a depressão ela atinge desde a criança pequenininha até o idoso. Então, independente, a gente não vai fazer ficha se a pessoa não pode pagar, se pode pagar, não interessa, é de graça.
Nesse dia vai ser de graça. Dia 23 de setembro. 23 de setembro. Nós vamos voltar a lembrar semana que vem, né, Josi? Uhum. Então, dia 23 de setembro, vamos estar aí de graça, atendendo aí a população. E lembrar que a gente tem sempre esse espaço social dentro da SBP. Você não pode pagar, entre em contato conosco, a gente sempre encaminha. Eu sempre digo que eu nunca digo não para a pessoa. Eu posso não atender, mas a pessoa vai receber o socorro. E fora a gente da SBP, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, nós temos aí o CVV, que é um trabalho fantástico, que em Guarapari tem sido feito um trabalho muito interessante, liderado lá pela Alba Sampaio, pela Albinha, e então o CVV tem anos aí, e você liga qualquer hora do dia, pode ser meia-noite, 3 horas da manhã, Josi, tem uma pessoa do outro lado para te escutar, para que você não vá tirar a vida, que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, muito atento aí, muita atenção. A depressão, ela tem sido um problema sério, ela é um caminho para o suicídio, infelizmente. Então, a gente pode identificar antes. E a gente queria fazer uma reflexão com vocês sobre como é que funciona o suicídio. Vamos deixar o telefone, antes da gente começar, se talvez alguém quer dar algum depoimento, quer fazer alguma pergunta, né? 27, para você que está fora de Alfredo Chaves, né? 997 16 92 78. 997 16 92 78, DDD 27, para quem estiver fora de Alfredo Chaves, você que está através do Radiosnet, você que está aí no Facebook, no Instagram, né, que gostaria de fazer alguma pergunta e não se identificar, é só passar pelo Zap, né, que a gente mantém aí, né, um segredo seu nome. No Zap você não vai se identificar. E por telefone vai ser legal o pessoal ouvir sua voz também. Enfim, você está aí à disposição o telefone. Eu vou fazer uma abordagem aqui teórica do suicídio, mas se o telefone tocar, né, Josi? A gente interrompe para priorizar aí o ouvinte. Sim. Tá? Porque esse é um assunto complexo, um assunto imenso, e aí a gente vai priorizar quais são as demandas dos ouvintes, do pessoal do Facebook, do pessoal do Instagram, do pessoal da Radiosnet. Então manda aí a sua pergunta. Quem está no Facebook pode passar via Facebook. Quem não está, ela já passou aí o WhatsApp. Vamos repetir o WhatsApp? 27 997 16 9278. Ok, pessoal? Vamos lá. Serve tanto por telefone quanto por WhatsApp, não é isso, Josi? Isso. Então vamos lá. Quem fez o maior estudo na história da humanidade sobre suicídio foi o criador da sociologia, Emile Durkheim, ou Durkheim, como alguns dizem, né? No francês seria Durkheim. O Durkheim, ele fez uma pesquisa profunda sobre o suicídio. A maior pesquisa que existe, do ponto de vista teórico, foi a do Durkheim. E ele vai dizer o seguinte: existem 3 tipos de suicídio. Primeiro é o suicídio egoísta. A pessoa comete o suicídio por ser egoísta. Por que ele denomina assim? Isso é o resultado do consumismo estimulado pela mídia, e o consumismo leva automaticamente ao individualismo. Então, a necessidade de consumir faz com que eu só pense em mim. Só pense em mim. Então, quando eu não tiver condições de adquirir aquilo que eu posso dar conta da minha vida, eu, então, decido por destruí-la. Decido por acabar com ela. Vai nos separando, vai nos distanciando. É mais ligado ao financeiro? Muito ligado ao financeiro, Josi. Então, muito ligado ao financeiro. Eu almejo uma posição social. Isso. Então, se eu não consigo, eu prefiro não viver mais do que abrir mão daquilo. Do que ter, né, uma vida inferior ao que eu almejo. Isso. Para você começa a imaginar que a vida se resume naquilo que você possui e não naquilo que você é. Entende, Josi? Então, assim, Você é os bens que você conquista. Isso. Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Nós tivemos um caso aqui no Espírito Santo de um grande empresário cuja empresa é muito conhecida e que a empresa começou a entrar em decadência. Começou a ter problema financeiro, em declínio, em função
né, da crise de 2014, 2015, 2016, essa crise que ainda está aqui conosco, né? Ela começou por volta de 2015, 2016 e está aí até hoje. Então, em função disso, a empresa teve um problema financeiro. Só que a família vivia na classe média alta, né? Os filhos com carros importados, nas melhores faculdades, frequentando os melhores clubes, as melhores festas, roupas caras. Então a família não tinha noção de que estava acontecendo com a empresa. E o pai, o chefe da família, ele manteve esse padrão. Só que quanto mais ele mantinha o padrão, mais a empresa afundava. Porque o que a gente, teórica, faria, né, se olhasse de um ponto de vista prático, racional? Olha, eu ganho... A minha empresa tem um faturamento de, sei lá, R$ 1 milhão e tem um lucro líquido de R$ 200 mil. Então isso dá para pagar. Agora a empresa só está faturando 200 e o lucro líquido dela, 0. Ela mal cobra as despesas. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar despesa. Ó, meu filho, faculdade sua não dá para eu pagar mais. Ó, minha esposa, aquela bolsa do Vitor Hugo, né? Vitor Hugo é o nome do meu filho, inclusive. Aquela bolsa do Vitor Hugo, aquela bolsa importada cara, eu não posso comprar mais para você. Seus sapatos, não dá mais. Ó, e outra coisa, cortou o salão de beleza, cortou isso, cortou aquilo. E aí eu vou cortando, porque eu não estou suportando. Então, eu tenho que chamar a família para conversar. Só que no individualismo, a família não está junta. Tá junto, mas não tá, entendeu, Josi? Eles saem junto pra festa, mas nenhum sabe o que está acontecendo com o outro. O pai está trabalhando tanto que ele não sabe que o filho está usando drogas. A mãe está tão ocupada nas festas sociais que ela não sabe que a filha está se prostituindo. Então, a família está dizendo, mas está separada. Isso é resultado do individualismo, é resultado do consumismo, é resultado do valor do bem material. Então, diante disso tudo, o que aconteceu com o empresário? Ele cometeu suicídio. Depois que ele morreu, a família foi descobrir que a empresa estava mergulhada na dívida e que era uma dívida que ele não tinha condição de pagar. Tudo bem, não tem condição de pagar. Se você não deve, se você deve e não tem condição de pagar, o que vai acontecer o máximo com você? No Brasil, você não é preso por dívida, né? Você é preso por desonestidade, dá golpe. Agora, se você não está conseguindo pagar, não posso pagar. Ponto. Abre falência. Não, acabou. Vai trabalhar de empregado, ou vai trabalhar de camelô, fazer qualquer coisa, e acabou. É aquela história de, ó, Josi, eu devo, não nego, mas eu não posso pagar. Quando acabou, puder. Quando puder. Ponto final. Então, no Brasil não tem nenhum problema. Mas o problema dele era a vergonha social. É que as pessoas não iam mais reconhecê-lo. Então, ele misturou a condição de ser humano com o ser econômico. Então, uma coisa é o Aloísio, ser humano, a outra coisa é o Aloísio, ser social. O Aloísio que tem carro, que vai na festa, que faz isso, que compra aquilo, que tem uma casa rica. Não que eu tenha isso, só para dar uma ilustração. Sim. Então, pode acontecer de uma hora para outra qualquer coisa, quebrar e o Aloísio perder a casa, perder o carro, perder tudo. Mas o Aloísio humano continua sobrevivendo. Aí, assim, vai perder os amigos. Os verdadeiros amigos, não. Aqueles amigos interesseiros, sim, vão todo mundo embora. Na questão dessa pessoa, o que falou mais alto para ele, a vergonha de não poder pagar, ou não aceitar a viver uma vida simples, humilde, começar de baixo, né? Como a gente diz, começar de baixo, porque talvez ele não aceitasse, ele não admirasse as pessoas que fossem de uma classe social menor que a dele. Pode ser tudo isso junto, Josi. Pode ser uma coisa, pode ser outra. É muito subjetivo o pensamento do suicídio, né? Mas uma coisa é clara, ele não, para ele, se ele perder a classe social que ele participa, ele perde a vida. A vida dele está amarrada na classe social que ele participa. Que talvez é uma pessoa que não aceitasse uma pessoa de classe social mais inferior. Não, às vezes aceitava desde que a outra pessoa fosse inferior a ela. Entendeu? Sim. Uma coisa é você ter uma pessoa que capina o seu quintal,
uma mulher que limpa a sua casa e você paga ela. A outra coisa é você ir morar junto com no mesmo bairro que essa mulher que limpa a sua casa, que capina o seu quintal. Uma coisa que eu achei muito interessante nos Estados Unidos, as primeiras vezes que eu fui lá, é que a mesma mulher que fez a faxina na casa da pessoa que eu estava hospedada, à noite, estava frequentando o mesmo restaurante. Então, os trabalhos não definem diferença de classe social. Então, lá, o indivíduo, não que seja um lugar perfeito, tem defeito, tem problemas igual aqui, até mais às vezes. Mas lá, por exemplo, não tem essa ideia do cara, do gari, a faxineira e a doutora, a médica e a faxineira. Não tem isso não. A faxineira, ela tem dinheiro e ela frequenta os mesmos lugares que a médica. Talvez a casa da médica seja muito mais luxuosa, etc. Mas o carro provavelmente é o mesmo. Então você tem ali, uma pessoa tem condição de comprar um carro, porque vai comprar financiado, um carro de $30 mil, $40 mil, que o outro também vai comprar um carro nesse valor. Então no Brasil, o que acontece? Eu encontro com o pedreiro que trabalha na minha casa, no banco, eu fui sacar dinheiro, ele estava lá. Quando ele me viu, ele baixou a cabeça e me perguntou: tudo bem, senhor Aloysio? Rapaz, aqui eu não sou o senhor Aloysio. Aqui eu sou o Aloysio, você é o Antônio. Eu e você somos iguais. Se bobear, você tem mais dinheiro na sua conta que eu. Então, lá, enquanto você está trabalhando em casa, você é meu subordinado, mas só porque você está trabalhando em casa. Terminou o trabalho, você já não é mais. Então não existe essa subordinação social. A subordinação, ela é empregatícia. Ela é na relação de trabalho, somente. Patrão empregado. Acabou você e a Regina, mas o Fernando aqui, por exemplo. Aqui, eles são os donos da rádio. Você os administradores. Os administradores, melhor dizendo, né? Porque a rádio é comunitária. São os administradores da rádio. E você trabalha aqui na rádio, na parte da locução. Sim. No entanto, eu já vi isso, tive a honra de participar disso. Num outro momento lá na festa, vocês conversam de igual para igual. Sim. Então, essa tem que ser a relação entre as pessoas. E não aquela ilusão. Não, a Regina é administradora, então eu não posso chegar perto dela. Né? O Fernando, administrador, não pode chegar perto dele. A Josi trabalha na rádio, então eu não posso misturar as coisas. Se eu começar a fazer muita amizade com a Josi, daqui a pouquinho ela não vai respeitar mais a autoridade. Essas bobagens é que tem que tirar. E aí a pessoa acredita nisso. E por que é suicídio egoísta? Fica parecendo, suicídio egoísta, fica parecendo que a pessoa é egoísta, por isso que ela suicidou. Não, é egoísta no sentido que o suicídio foi em função do ego, do culto ao ego. O que acontece com o egoísta, com o suicídio egoísta? A pessoa suicidou porque ela não se vê em condições de perder a posição social que ela conquistou. E que é ilusão. Inclusive no Brasil, no mundo todo. A classe média alta, por exemplo, é por ilusão, Josi. Você vê, às vezes, aquela mansão está financiada pela Caixa Econômica, entendeu? Pela Minha Casa Minha Vida. Nossa, que casão. Puxa vida, quando eu ganhar na Mega Sena, eu quero ter uma casa dessa. Não, se você for no banco lá, você tira igualzinha. A diferença é que você tem sua casinha simples, todo mês você está sossegadinha. E aquele lá, todo mês, dorme com ele a pagar. Então é ilusão. O carro, nossa, um Corolla financiado. Então você vai ver a pessoa com barra de um carnê desse tamanho. Então, a coisa mais gratificante que eu tive, quando eu olhei, falei, gente, o carro é meu agora, é meu. Porque eu nunca tive carro. Eu tinha carro que o banco me emprestava. Porque se eu não pagasse, eles me tomavam ele. Aí eu falei, agora eu tenho um carro. Se por acaso eu precisar no meio de dificuldade, eu posso vender ele e fazer dinheiro. Mas até então era ilusão. Eu fui ter um carro mesmo, coisa de 10 anos atrás. Até então era só o carro financiado. Então a classe média é uma enganação só. E tudo isso cria na cabeça da pessoa uma expectativa falsa. Então, você perdeu o emprego, ok, tá bem, cara, vai trabalhar, vai receber seguro-desemprego, aí não consegue o emprego que você ganhava bem como antes, vai ganhar menos, adapta a vida para uma condição menor. O outro, a pessoa que é sua amiga, a pessoa que é da sua família, ela vai te respeitar como você é.
acima de tudo, nós temos que ser o que nós somos, não o que nós temos. Uhum. Esse é o ponto. No caso de uma separação, marido e mulher, quando um ou outro não aceita a separação e pensa em suicídio, encaixa no egoísta? Encaixa no egoísta, porque ele ela não vai ser mais a mulher de fulano, mas está mais ligada ao suicídio altruísta. Uhum. Como é que é altruísta? Se a pessoa vai suicidar em nome da caridade, não é nada disso não, gente. O altruísta é aquele suicida que vê a vida insuportável. Então, diferente do primeiro, né, que ele não consegue lidar com a mudança econômica, já o altruísta não. Ele está mais ligado à questão emocional, afetiva. Ah, tá. Então, aí seria... Porque também parece um egoísmo. Se eu não posso ver a outra pessoa... Por isso que eu falo que é diferente. O suicídio, segundo Durkheim, na visão egoísta, o suicídio está ligado mais à parte econômica, social. Já o altruísta é aquele suicida que a vida está insuportável para ele. Talvez insuportável também do ponto de vista econômico, mas o que prevalece aí não é a parte econômica. É, por exemplo, um casamento, né? O término de um relacionamento. Você não consegue se ver. No caso, quando há uma traição, vamos supor, aí você está insuportável porque as pessoas vão saber que eu fui traída. E aí já é o egoísta, aí é a imagem social. Mas, exato. Olha como é que é bem sutil. Então, a imagem social é o suicídio egoísta. A imagem interna é o suicídio altruísta. Então, por que fulano suicidou? Porque a esposa o deixou. Ele não conseguiu suportar viver sem ela. Então, é altruísta porque o ego dele não está estruturado. O ego se misturou com o ego dela. Ele enfraqueceu o ego. Né? Então, por isso que quando é altruísta. Quando é uma dor, seria altruísta, né? Quando é a dor da perda. Isso. E quando você sente vergonha pelo coisa, seria mais o egoísmo. Isso, tá ligado muito, à vergonha. muito boa. Porque a vergonha lembra o social, lembra o relacionamento. Quando é que desenvolve porque a sua vergonha é perante a sociedade. Não a você, isso, né? Quando envolve a sociedade, isso, a sua pessoa com a sociedade seria o egoísta. Aí, o que você pode fazer no suicídio egoísta? Tentar ajudar a pessoa, mostrar para ela, quando você tiver acesso à pessoa, e ficar atento, né? Você que é casada e o seu marido é que cuida dos negócios, tenta participar dos negócios dele. Saber como que acontece. A esposa precisa participar. Você que é sua esposa, tem uma loja, tem um negócio, você que é marido, tenta descobrir como é que está o negócio, está dando lucro, conversa com ela, tenta ter acesso aos dados contábeis, porque às vezes conversa, mas a pessoa mente. Né? Tá tudo bem, amor, lá na loja? Observa se está tendo movimento mesmo, né? Para que ela não se sinta solitária. O suicídio tem muito a ver com solidão, entendeu, Josi? Seja a solidão social, seja a solidão da dor. Então, uma maneira de você prevenir é você tentar passar por isso daí. O altruísta já é a incapacidade de viver a dor. A pessoa tem dificuldade. A vida para ela se torna insuportável. Aquela vida que se apresenta para ela se torna insuportável. Então, a dificuldade em lidar com a perda, né? Em aceitar que a esposa foi embora, que o marido foi embora, que o marido se envolveu com uma amante, se apaixonou por ela e deixou por causa dessa amante, que a esposa se envolveu lá com o Ricardão e deixou por causa dele. Então, a dificuldade de aceitar isso. E a gente sabe que é difícil mesmo. Quem já passou por isso, quem está me assistindo aí, me ouvindo pela Rádio Net, pela 98.5, sabe como, quem já passou sabe como é difícil você receber a notícia de que a sua pessoa amada, a pessoa com quem você planejou viver uma vida inteira, está envolvido com outra pessoa e está indo embora. E você não pode fazer nada. Imagina, você fica totalmente engessada diante daquela situação. A pessoa simplesmente vai embora. E você fica ali. E você fica se questionando: o que eu fiz de errado? O que faltou? E aí você fica buscando. Talvez foi aquele dia que eu não dei atenção, porque eu acordei de mau humor, porque eu não fazia a comida que ele gostava, porque eu não levava ela para passear, porque... E você fica inventando um monte de justificativa que não é nada disso.
A questão é da outra pessoa. A pessoa se envolveu. Isso pode acontecer. E o pior de tudo, quem se envolve não acredita que vai se envolver. Eu sempre digo, né? A maior vacina contra a infidelidade é não dar corda, é não arriscar. A gente fala, não, é só hoje. Não é só hoje. Agora é só hoje e amanhã. Agora é só hoje, amanhã, semana que vem. E aí você vai se envolvendo com a pessoa, não tem jeito. Você vai se envolver, vai criar vínculo. E aí você vai perder o seu antigo relacionamento. Então, se você está bem no relacionamento, não faz sentido você sair com outra pessoa. Se você está mal no relacionamento, também não faz sentido. Você tem que conversar para ver por que o seu relacionamento não está bem. Né? Um dos trabalhos que a gente vai fazer nesse mês amarelo é o encontro de casais. Vamos conversar com os casais sobre o amarelo no relacionamento, o suicídio do relacionamento, que é a questão da infidelidade conjugal, que vai ser no dia 22 de setembro, lá na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Então, esse mês está bem atribuído aí com essas questões, né? Bem puxado essas questões aí. Então, suicídio. É a vida insuportável. Esse suicídio insuportável seria aqueles, né, que, infelizmente, a gente tem aí acesso, né, a alguns casos que acontece lá na Terceira Ponte, em Vitória, né, para a pessoa chegar, né, há todo um projeto. Não, ali tem os 3, Josi. Tem os 3. A pessoa pode ter os 3 tipos né? Não, vai predominar um. Vai predominar um. Ali na ponte pula o egoísta e pula o altruísta. Os dois. Inclusive, a gente sabe que não é divulgado e não pode mesmo, para não estimular. É horrível. Já pensaram várias vezes aí, tem vários projetos para colocar uma lâmina de vidro. Sim, para que a pessoa não possa escalar. A grade tem que ser com aquela bem fininha, se tiver algum lugar que dá para encaixar o pé, a pessoa vai subir, né? Então já pensaram várias vezes. Aí, mas é uma coisa que realmente precisa resolver, não resolvem. E aí a gente que é da comunidade, a gente não fica sabendo, porque não pode divulgar. E isso é uma convenção internacional, não pode mesmo, né? Para não estimular, mas é um problema ali. Os índices ainda são altos. São altos. Eu não vou nem arriscar sem números, não. Mas até há poucos dias a gente viu, né, uma determinação de uma juíza que deu um prazo, se eu não me engano, de 60 dias para que o governo colocasse ali, né? Mas quando a pessoa está determinada, né, o governo vai gastar ali milhões, né? Para poder evitar que qualquer isso projeto aconteça. Ali é caro, porque a ponte é grande. Milhões. Gasta-se milhões dos cofres públicos. Mas quando a pessoa está determinada, se não for ali, ela vai para outro lugar. Não, José, ela tem uma ideia fixa, entendeu? Tem. Dá para você evitar, sim. E aí a minha questão é, qual o valor de uma vida? Não tem valor, entendeu? Não tem valor. Então eu penso assim, se nunca aconteceu comigo. Ele planeja, então, o suicida, ele planeja? Planeja. É horrível. Eu não quero detalhar aqui, mas planeja. O cara vai na loja, compra todos os objetos que ele precisa, uma semana antes, com a cabeça doentia. Não é uma coisa assim, vamos matar. Não, ele planeja. Ele tem tempo para poder O suicídio, ele vem do processo de depressão? Sim. Esse é o olhar da psicanálise. Eu estou apresentando o olhar do Durkheim, o olhar social, mas no olhar da psicanálise, sim, está ligado à depressão. E o último, para a gente também estar na psicanálise, o último é o anômico. Anômico. O que é o anômico? Nós precisamos de regras, precisamos de leis, precisamos de engajamento social. Um abraço a Rio das Ostras, né? Abraço ao pessoal da Cristina Queiroz está aí ligadinha. Nossa aluna lá de Rio das Ostras. Nós vamos tentar organizar esse curso que vai ser aplicado em Vila Valério, aí em Rio das Ostras. Já foi aplicado em Rio das Ostras o ano passado sobre depressão, e vamos fazer outro. Estamos vendo aí o local lá para fazer, porque tem que ser um local gratuito, porque o curso é de graça para todas as pessoas. Então, no anômico, o que acontece? A gente precisa de regras. E num país desigual como o nosso, a gente está sempre preocupado, engajado em saber como é que está o outro. Então, a queima da Amazônia, tem um pessoal que se faz campanha, que vai para lá trabalhar como voluntário. Né? Os moradores de rua, as pessoas vão ajudar na questão
vai distribuir lanche, está fazendo frio, vai distribuir cobertor. Então existe um engajamento social. Só que à medida que nós subimos de classe social, que o país enriquece, essas regras passam a perder o valor, já que as pessoas são civilizadas. Então, num país em que se respeita a lei de trânsito, não precisa mais do pardal, concorda? Uhum. As multas são reduzidas. Num país em que não tem fome, também não tem roubo. Ou o roubo é muito, muito distante. Então, essa ausência de regras também demonstra uma ausência de engajamento social. Então, as pessoas ficam mais individualistas. Fica parecendo egoísta, mas não é não. É porque não tem ali o engajamento social. Por isso que é suicídio anômico. Tá ligado? Anomia. Então, vou dar um exemplo. Lá na Suíça, em Zurique e outras cidades suíças, eu estive lá várias vezes, devo ir agora em março de novo, em março do ano que vem. Você vai comprar o jornal, Josi? Os jornais ficam dentro de uma bandejinha e o dinheiro dentro da outra. Você põe o dinheiro na bandeja e pega o jornal na outra. Fica lá o dinheiro e fica lá o jornal. No final do dia, o jornaleiro vai lá e recolhe o dinheiro. E recolhe o jornal que sobrou. Ninguém pega o dinheiro do outro. Não existe caixa para pagar. Não existe caixa para pagar jornal. Você está viajando no interior, aí você tem vontade de comer uma cereja. Não essa cereja aqui que você compra enlatada. Uhum. Lá a cereja é natural. Você para o carro, na frente da entrada da propriedade rural, tem um freezer. Você abre a porta do freezer, tira sua caixa de cereja, tem um pratinho, você põe o dinheiro, o euro, dentro do pratinho e vai embora. Se precisar de troco, você põe lá 50 euros e pega o troco. Nossa, que maravilha. Que maravilha. Agora, para que a pessoa vai roubar 10 euros, 3 euros de um jornal, se o salário dela, o salário mínimo é 3.300 euros. Euros? Dá o quê? 4 vezes, né? Quase 5 vezes. Seria aí, no caso da Suíça franco. Quase 15 mil reais. Esse é o salário mínimo. Mínimo. Então, assim, tudo é bastante... Você vai no supermercado, você tem comida do mundo inteiro. Eles não produzem nada. Lá não planta nada. Só o chocolate, eu acho. Mas, você tem uma diversidade de iogurte, você tem, sei lá, 50 tipos. Mamão, tem mamão do Brasil, mamão da Argentina, mamão da Itália, mamão Portugal. Aí tem os países, assim, pra você escolher. Refrigerante, cerveja, arroz, enfim. Então, você não vê pessoa na rua pedindo dinheiro. Mendigo. Você não vê. Não tem taxa de desemprego. Não tem desemprego, não tem taxa de desemprego. O trem, eu fui andar de lá, dentro da cidade, o pessoal não anda, então não tem regra, tá vendo? Dentro da cidade, a pessoa não anda de carro. Você tem que parar o carro no lugar, estacionar, e lá você vai andar, lá dentro você vai andar de uma espécie de trenzinho elétrico. Né? Aí não tem ninguém para fiscalizar a passagem do trem, não. Aí eu perguntei ao meu amigo assim, mas vem cá, como é que vai saber que eu paguei? Eu não tenho que passar o bilhetinho em lugar nenhum. Não tem ninguém para carimbar. Como é que fica sabendo que eu paguei? Não, porque o bilhetinho está na data de hoje, véio. Você usou hoje, acabou. Eu digo, mas e se eu não usar o bilhetinho? Ninguém vem me conferir. Ele falou, não, tem. Falei, mas tem quase 15 dias que eu estou aqui, ninguém me pediu boletim até hoje. Ele falou, mas é porque é difícil mesmo acontecer. Eu digo, mas então eu não vou andar sem bilhetinho? Ele falou, tem uma coisa. Se pegarem você sem bilhetinho, você vai pagar 450 vezes o valor do bilhetinho. A multa. Então, se o bilhetinho custa... Um bilhetinho caro, hein? 2 euros, você vai pagar 900 euros de multa. Então, é melhor você pagar 2 do que com eu pagar 900. Então, aí você fala assim, Luiz, isso aqui na Terra mesmo? Né? É aqui na Terra. Você imagina, a gente anda no interior, não tem barranco, não tem terra, não. A grama
da roça, ela abraça o asfalto. Todas as vias são asfaltadas para qualquer fim de mundo que você quiser ir. Falei, gente, isso é um outro planeta. Então a vida lá é maravilhosa. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo estuda, um policial tem curso superior. Perfeita a vida, não é? Aí você me pergunta assim, qual é o lugar que acontece mais suicídio no mundo? Suíça. Suíça. E aí? Suíça, Suécia, aqueles países ricos lá. Por que isso acontece? Por causa da ausência de regra. Então não tem que ajudar ninguém. Não tem campanha. Quando eles fazem lá com uma campanha qualquer, tem lá os brasileiros, eles fazem... brasileiro adora fazer campanha, mesmo quando está fora. Então, meus amigos brasileiros lá, eles fazem feijoada brasileira e cobra 30 francos a entrada da feijoada. Caro pra caramba, né? Aí para onde vai o dinheiro? Vai para a África, vai para projetos sociais aqui do Brasil. Lá não tem isso. Por que que cometem suicídio? Porque eles não têm que engajar em nada. Tudo tem perfeito. Então a vida fica entediante. Tanto que pesquisas apontam... Eles não têm perspectiva, né? Não planejam, vou fazer isso não para tem mim preocupação, ter isso. entendeu, Sim. Josi? A escola, o governo oferece gratuitamente, você tem uma carreira garantida, não passa fome. Tudo muito O monótono. seguro-desemprego lá é 800 francos. O auxílio, tipo Bolsa Família, o pessoal pega no pé aqui no Brasil, o Bolsa Família da Suíça é 850 francos. Aqui no Brasil... Entendeu? 4 vezes 8, 5 vezes 8, 40, 4 mil reais. É o Bolsa Família deles. Então, a pessoa não tem que se preocupar com nada. E não tendo que se preocupar, ela se mata. A vida vive no tédio. Não é só na Suíça, Suécia, geralmente os países mais caros, mais bem sucedidos. Então, pesquisas apontam, e são pesquisas que apontam, que os religiosos, católicos, sobretudo os católicos, acho que os católicos, eles são os primeiros. Depois os protestantes, os evangélicos e islâmicos, mas enfim, o religioso, ele comete menos suicídio. Então, Luísio, quem comete menos suicídio no mundo? Os católicos. Os católicos. Depois, segundo lugar, os evangélicos. Eu tenho uma amiga, um casal de amigos islâmico, lá em São Paulo, que eles distribuem alimento para morador de rua. É isso que faz a pessoa dar sentido à vida. Entendeu? Você fala assim, ai meu Deus, eu tô com um problema, meu patrão reduziu meu emprego, aí você chega na rua, o cara tá desempregado faz 4 anos, tá passando fome. Aí você fala, meu Deus, tá bem demais. Então esse contato com a dor do outro, ele minimiza, ele evita o suicídio. Então é o suicídio anômico esse, que é essa ausência. E isso leva o quê? Um distanciamento das pessoas. Isso se aproxima um pouco do egoísta. Do suicídio egoísta, onde o ego ele é enfraquecido, né? Então ele é fortalecido, melhor dizendo, o altruísta que é enfraquecido. Então, no suicídio anômico é o problema da ausência de regras sociais, de engajamento social. Como é que a psicanálise vê o suicídio? Para a psicanálise, o suicídio vai nascer a partir do processo melancólico, do processo não de não luto. Então, a causa do suicídio, na visão da depressão e, por consequência, do suicídio, na visão da psicanálise, é o luto não feito. Então, você vai acumulando perdas e essas perdas não resolvidas culminam na melancolia. A melancolia, o ego, ele biparte, é o duplo narcísico. Então, o que acontece? Essa bipartidarização do ego faz com que parte do ego acuse e a outra parte acolha a acusação. Então, sua mãe morreu porque você não deu assistência que devia. Uma parte do ego fala. A outra parte diz, é verdade.
E aí ela deprime. E aí ela perde a vontade de viver. E aí os sintomas, normalmente, começam assim. Eu quero sumir. Olha, eu queria que o mundo acabasse. Olha, eu quero dormir para não acordar. Isso é frase suicida. Que a gente tem que ficar atento. Ah, minha mãe está sempre dizendo que ela quer sumir. Ah, eu quero ficar um mês longe da minha família. Então, isso tudo é sintoma. Que a família tem que ficar atenta. Então, enquanto o duplo narcísico, enquanto o depressivo, ele se acusa e acolhe a acusação, ele não se envolve com o outro. Ele se isola. Então, o isolamento é um sintoma da causa suicida. Então, a pessoa se isola, porque ela está tão preocupada com ela mesma. Então, a pessoa depressiva, se você vai visitar, ele fala, nossa, eu estou tão mal que ela veio me visitar. Se você não vai visitar, você, eu estou tão mal que ela nem veio me visitar. Então, ela está pensando só nela. Ela é incapaz de sair, de passear, de participar de uma atividade social, porque a dor está tão grande dentro dela que ela não consegue sair de dentro de si mesma. Existe uma frase que eu já ouvi diversas vezes de pessoas, né, mais experientes de vida, que eu não sei se eu concordo, né? Vamos ver aí na visão psicanalítica. Já em vários casos de suicídio, principalmente de enforcamento, já vi várias pessoas dizer que no momento a pessoa se arrepende daquele ato. Lógico que a gente não vai saber que ninguém voltou para contar, né? Uhum. Mas fazendo uma análise, você acredita que possa haver o arrependimento? Sim, sim. E tem como provar. É? Porque ele tenta tirar. Entendeu? Mas arrependimento? Quando não é imediato, a pessoa se arrepende. Ou tenta tirar a corda, mas aí já não dá mais, né? Ou tenta tirar a corda, você vê a marca na mão. Sim, sim, tirar, por isso mesmo. ou, esse é o relato que eu vi. Do, Falei, mas será? Se a pessoa foi fazer, a pessoa está tão doente, a pessoa está tão... Mas a dor é tão grande que aí ele desperta, né? Ou no caso do tiro, a pessoa busca socorro, mas aí já é tarde, né? Eu tive uma paciente que por envenenamento, a gente ouve a pessoa dizer que pede para não deixar morrer, mas... Isso. Aí, tanto que eles fazem uma lavagem, né? Quando é possível evitar, recuperar. Teve um caso de uma paciente que eu tinha, agora não está fazendo essa terapia mais, que o filho deu um tiro na própria cabeça e veio pedir socorro à mãe, caiu, rolou pela escada abaixo e terminou no colo da mãe. Morreu no colo da mãe, olhando para a mãe, pedindo socorro. Então, na hora, a pessoa realmente, ela arrepende, sim. Agora, é algo que a gente precisa ficar atento. E sobretudo, o suicídio denuncia um isolamento social. Seja no egoísta, seja no altruísta, seja no anômico, seja na melancolia do Freud, a gente vai ver aí um afastamento social. Então a gente deve ficar atento com o afastamento social. Para a pessoa viver ali no mundo psíquico dela. Ela sai do mundo objetivo. Uma espécie de loucura. Uma espécie de loucura. Aliás, essa é uma outra questão. Uhum. Pode ser que a pessoa tenha cometido suicídio por loucura. Então, um ponto que precisa ser trabalhado é a discriminação ao suicida. As religiões que não aceitam o suicida quando, na hora do sepultamento, todo aquele ritual religioso. A família do suicida que é discriminada. Né? Primeiro curso que eu dei sobre depressão e suicídio foi numa cidade em que no cemitério é separado o lugar onde se enterra o suicida e onde se enterra a pessoa normal. Então a família fica envergonhada, às vezes eles não colocam o sobrenome dele, porque se colocar o sobrenome, a família de cidade pequena, vamos supor, que é igual Alfredo Chaves, né? Os sobrenomes, eles predominam. Sim. Então se coloca lá, um sobrenome qualquer lá, Pereira, por exemplo. Então todos os Pereiras da cidade vão ficar marcados. Então coloca só o primeiro nome. A pessoa fica sem identificação.
Só quem sabe quem é a pessoa é a família. Mas aí a família tem vergonha de ir ali, porque as outras pessoas vão ver que ela tem um suicida na família. Então é muito doloroso. A família ainda tem, além de lidar com a perda do ente querido, tem que lidar com essa discriminação social. Acho que ninguém mandou. Não sei se ali na internet alguém mandou, né? O suicídio quer acabar com a dor. Não consigo mesmo. É uma dor que não tem fim. Isso. Dentro que eu ia te fazer uma pergunta também, né? A dor parece a intenção de acabar com uma dor. É o suicídio altruísta. É a vida não é a dor. É a vida que se torna insuportável. Uhum. Entendeu? Não é a dor. Porque a dor tem medicação, né? Mesmo o câncer, você tem a heroína, né? Que vai usar, vai servir para poder... a xilocaína e várias outras medicações que tiram a dor. O problema aí é a vida que fica insuportável. É a dor... Né? Então a vida de ser... Não é a dor carnal, né? É a dor espiritual. Isso, a dor espiritual, né? É boa. Então, por exemplo, né? A mãe que perdeu o filho em tenra idade, a vida para ela fica insuportável. A vida de uma mãe sem filho, nem nome para ela tem. Se ela perdeu o marido, ela é viúva. Se ela perdeu o pai, ela é órfã. Agora, se ela perdeu o filho, nem nome tem. Então, como lidar com essa vida insuportável agora? Uhum. Ou será que ela é insuportável mesmo? O suicida tem a sensação que é insuportável. Uhum. Então, não suporta mais. Não suporta mais. Então quando a Teresa fala, né, que ele pensa que a dor não tem fim, é realmente isso daí. E pior que a dor tem fim, sim. É só você ter paciência. Tanto a física como a espiritual. Você precisa acreditar. Você não pode se sentir sozinho. Você está sentindo dor? Liga 188. Alguém fala assim, mas a pessoa para cometer o suicídio, bem pegando aquele gancho que você falou lá, tocou nas religiões, é falta de Deus, falta de fé? Não, não. A gente tem padre suicida, pastor suicida, como é que pode isso? Então, é importante que, por exemplo, um pastor que perde a igreja que ele coordenava, ele pode cometer. Um padre que é transferido de uma paróquia, que ele ficou muitos anos ali, pode cometer suicídio. Lógico que nenhuma dessas igrejas vão divulgar isso. Uhum. A gente tem notícia disso aí. Então, o suicídio pega todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre. Na verdade, acho que a sociedade ela tende a querer nomear, dar nome, né, ao sofrimento, à dor do outro, né? Enquanto a dor é só a dor, né? É só a dor. E aí, voltando aí na questão do suicídio anômico, né, na visão freudiana, a gente vai ver o seguinte, primeiro, né? Uma coisa que é muito presente no processo suicida. Primeiro vem a crise existencial. De repente, sua vida, você começa a ter tédio, porque sua vida não tem sentido. Então é importante perguntar qual é o sentido da vida, da sua vida. Então, como a sua vida não tem sentido, então você começa a desistir de viver. Então, eu sou psicanalista, mas eu não gosto da psicanálise. Então eu preciso fazer um outro curso. Eu preciso tentar outra coisa. Buscar o sentido para a minha vida. Minha vida está entediante, eu vou me envolver num projeto social tal, num projeto missionário da igreja. Eu preciso me envolver com o outro. Eu preciso tomar uma decisão, às vezes, Josi. Eu preciso sair daquele trabalho que, para mim, é uma violência. Quando eu não faço isso, aquela angústia pela falta de decisão entra num quadro de depressão. Aí a angústia vira uma tristeza profunda. A minha incapacidade de tomar decisão vai me levar a uma condição de depressivo. Como eu não tomei decisão, eu agora começo a desistir de viver. Eu já não tenho mais prazer pela vida. Cai a minha taxa de dopamina, que são os neurotransmissores que me dão prazer. De serotonina, que são os neurotransmissores que me dão ânimo. Não tendo serotonina, noradrenalina, dopamina,
e eu começo então a perder a vontade de viver. E aí a perda da vontade de viver começa a vir na minha cabeça ideias de autoextermínio, ideias de autocídio, portanto, ideias de suicídio. Então, é um processo. Então vamos ficar aí, né, atentos Isso. aos nossos familiares, aos nossos amigos, aquele amigo que se afastou, está mais reservado, o que está acontecendo, né? O que houve? Você quer conversar? Vamos tomar um café? E alerta principalmente a nós mesmos, né? Quando a gente Você tá começa a se triste. sentir, a procurar um Isso. amigo, se você não quer se abrir com um amigo, procura um profissional, como você citou aí, 188, né? E vários profissionais que estão, né? Nós da SBP estamos abertos a acolher todas mais as uma pessoas. vez, E reforçando aí o dia 23, né, Aloísio? 23 de Você setembro, daqui de Alfredo segunda-feira. Chaves, está sempre assim com vontade. Alfredo Chaves, É. Anchieta, Piúma, Vitória. Olha, é de graça, a sessão vai durar 30 minutos. Nós vamos ter 100 vagas. Então, assim, vaga à Pra ser. vontade para atender. Não é tão à vontade assim, tem que correr. Não, se precisar, a gente arruma mais. Mas, assim, não deixe de buscar. Não deixe Não de deixe de buscar. buscar. Não Vá, corra logo para fazer sua reserva, Telefone. né? O telefone é Já pode fazer a 27, reserva. que é o WhatsApp, na verdade, o WhatsApp. Uhum. 27 9 8825 9976. 98825 9976, DDD 27. E aí vai lá e conversa. Então, assim, fique atento. A vida, ela é o nosso maior. Nosso bem maior, Nosso né? bem maior. Eu quero encerrar aí nossa conversa de hoje lembrando do nosso saudoso Gonzaguinha, né? Ele dizia assim, na composição dele: eu fico com a pureza da resposta das crianças. Olha, então, a forma como as crianças olham a vida. Eu estava olhando esse dia, um bebezinho, uma criancinha de 1 ano e meio, Josi. E aí a mãe falou assim, ei, mexendo com a... Aí ela falou, cavalo, ela mostrando pro cavalo. Então, assim, ninguém olhou para aquele cavalo de um carroceiro. E a criança prestou atenção no cavalo. A criança prestou atenção na formiga, né? Então, por isso que o Gonzaguinha falou, eu fico com a pureza da resposta das crianças, que a vida é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Querer que a vida seja bem melhor e será. Ter a fé, né? Mas isso não impede que eu acredite que a vida é bonita e é muito bonita e é a coisa mais valiosa que nós temos. Não tinha como encerrar com melhor frase, né? Com essa canção. Vamos agradecer a todos no Rádiosnet, a você no Facebook, muito obrigado, né? Pela sua audiência, pela sua companhia. Instagram também com a gente funcionando perfeitamente. Todo mundo hoje Instagram funcionou 100%. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutora Lu.